Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do Poder Legislativo, da organização deste poder e especialmente nessa aula a gente vai começar a falar sobre o seu funcionamento, sobre a dinâmica da atividade do Poder Legislativo. Na aula passada nós falamos da estrutura, quais são os organismos, no caso do Brasil, como que ele se apresenta no âmbito federal, no âmbito dos estados, no âmbito do município. E hoje nós vamos começar a tratar do efetivo funcionamento desse poder. Obviamente que nos é um tanto quanto difícil de fazer análise de todas as casas legislativas da Federação Brasileira, seria uma tarefa improdutiva de analisar o regimento interno e funcionamento de todas elas, mas nós trataremos de verificar exaustivamente o funcionamento da Câmara dos Deputados, que é, de certa maneira, um paradigma para as demais casas legislativas brasileiras. Haverá certamente algumas diferenças de procedimento, de organização, de composição dos seus órgãos, mas no plano geral nós perceberemos que os princípios se aplicam por simetria aos demais membros da Federação Brasileira. Vamos lá. Bom, aqui o sumário do que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar das reuniões do Congresso Nacional, do momento em que o Congresso Nacional se reúne e da composição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Tá? Vocês vão ver a importância desses cargos e como que se preenchem esses cargos no contexto da democracia brasileira. Bom, o nosso texto constitucional, lá no seu artigo 57, que trata do poder legislativo, ele nos traz a seguinte redação. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então veja aqui que nesse artigo 57, ele traz o conceito de sessão legislativa. E é importante a gente advertir que este termo, sessão legislativa, é utilizado na legislação e é utilizado especialmente no regimento interno das casas legislativas com um sentido dúbio. A Constituição trata de sessão legislativa o ano legislativo, o ano legislativo ordinário, ou seja, durante o período em que o Congresso Nacional vai funcionar durante o ano. Então, quando a gente fala em sessão legislativa sob a perspectiva constitucional, nós estamos nos referindo ao ano legislativo. Por sua vez, o regimento interno muitas vezes vai falar em sessão como a sessão do dia, como aquela reunião que está sendo realizada naquele momento. Então, a gente tem que sempre analisar e verificar muito bem de que tipo, de que contexto está inserida o termo sessão legislativa, para que a gente possa saber se está se referindo ao ano legislativo ou se está referindo apenas à realização de uma reunião para a deliberação de uma determinada pauta. Então, temos lá o conceito de sessão legislativa é o ano legislativo. Nós vamos ver mais adiante que isso é importante porque alguns prazos e alguns impedimentos de reapreciação de matérias, por exemplo, se pautam no conceito dessa sessão legislativa. E temos um outro conceito de tempo importante do funcionamento do Poder Legislativo, que são as legislaturas. O que é uma legislatura? A legislatura é o prazo durante o qual se mantém uma composição do Congresso Nacional. Nós temos eleições para renovação de 100% da Câmara a cada 4 anos, na mesma oportunidade em que se faz a renovação parcial do Senado. Em uma eleição, 1/3, na outra eleição, 2/3. Portanto, a cada 4 anos, nós temos a modificação da configuração e composição do Congresso Nacional. E legislatura, nós vamos entender por essa integridade, vamos dizer assim,
de se ter, né, representado no Congresso Nacional o resultado de um determinado pleito eleitoral. Portanto, se a legislatura dura 4 anos e a sessão legislativa é o ano legislativo, obviamente que cada legislatura terá 4 sessões legislativas. Bom, além dessas sessões ordinárias, né, previsto lá no nesse mesmo artigo 57, que estabelece a data, né, de fevereiro a julho e de agosto a 22 de dezembro, a Constituição permite que o Congresso Nacional seja requisitado de forma extraordinária, né? E o parágrafo 6º desse artigo 57 vai nos dizer que a convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo presidente do Senado em caso de decretação de estado de defesa ou intervenção federal, de pedido de autorização para decretação de estado de sítio e para compromisso e posse do presidente e vice-presidente da República. Então a gente vai ver aqui que essa convocação extraordinária convocada pelo Senado é em situações excepcionalíssimas, de emergência do Estado Democrático de Direito e no momento da posse do presidente da República. Nós sabemos, né, e vamos ver, que o presidente da República eleito toma posse no dia 1º de janeiro. No entanto, a reunião anual, né, a sessão legislativa do Congresso Nacional, inicia-se no dia 2 de fevereiro. Portanto, sem uma convocação extraordinária para dar posse ao presidente da República, não seria possível fazê-lo. Então, por isso que o inciso 1º do parágrafo 6º do artigo 57 prevê que o Senado Federal, o presidente do Senado, deve, né, na verdade, convocar o Congresso Nacional para essa solenidade de posse do presidente da República. Inciso 2º. Pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses desse inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então veja, essas autoridades, a presidente da República, presidente da Câmara ou presidente do Senado, podem requisitar a convocação extraordinária do Congresso Nacional, né? Além deles, a maioria dos membros do próprio Congresso Nacional. Então, soma-se o número de deputados com o número de senadores e a maioria dessas assinaturas é suficiente para convocar, para requisitar a convocação extraordinária do Congresso Nacional. No entanto, para que ela efetivamente se concretize, é necessário que as duas casas apreciem separadamente este pedido e que se tenha a maioria absoluta de votos em ambas as casas do Congresso Nacional. Então, veja, é uma coisa tanto quanto complexa de conseguir a convocação extraordinária, né? Geralmente nós estamos vendo aqui que é realmente em situações excepcionalíssimas em que se requer a convocação extraordinária do Congresso Nacional. Bom, limitações materiais a essa convocação, essa eventual convocação extraordinária. Ele diz que na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre matéria para a qual foi convocado, ressalvadas as hipóteses do artigo 8º, do parágrafo 8º deste artigo, vedado o pagamento da parcela indenizatória em razão da convocação. Ou seja, não pode haver uma convocação com interesse dos deputados e senadores de receber uma verba indenizatória. Então, se convocada, eles terão, por um dever cívico, de comparecer ao Congresso Nacional, a participar das sessões do Congresso Nacional, né, dessa sessão extraordinária do Congresso Nacional, sem que isso implique na alteração dos seus vencimentos. E, obviamente, que essas disposições, essa convocação só vai poder tratar da razão pela qual ela foi convocada. Não pode ter uma convocação extraordinária para deliberar sobre uma determinada hipótese, sobre um estado de sítio, estado de defesa, e ao meio dessa deliberação se desvie do tema e se debata outro tema
que poderia ser tratado durante o período de funcionamento ordinário do Congresso Nacional. O parágrafo 8º, né, nos coloca que, havendo medida provisória em vigor na data da convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta. Então faz sentido, porque se há medidas provisórias que vão perder o efeito, essas medidas provisórias deverão ser incluídas na pauta e deverão ser enfrentadas pelo Congresso Nacional. Quando a gente está falando aqui em Congresso Nacional, na aula passada, que nós tratamos do organograma do Poder Legislativo brasileiro, nós dissemos também que a nossa Constituição ela é equívoca ao tratar do termo Congresso Nacional. Ora se refere ao Congresso Nacional enquanto conjunto das duas casas, funcionando separadamente, e ora ela se refere ao Congresso Nacional como instituição unicameral que a Constituição atribui determinadas competências. Então, o artigo 57 vai dizer que, além dos outros casos previstos nessa Constituição, aqueles que nós analisamos lá na aula passada, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para, né, inaugurar a sessão legislativa, elaborar regimento comum e regular a criação de serviço comum às duas casas, receber o compromisso do presidente da República, do presidente e vice-presidente da República, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Então, ela estabelece que a convocação desta instituição terceira, vamos dizer assim, do nosso Legislativo Federal, que é a reunião conjunta da Câmara dos Deputados e Senadores, né, ocorrerão também nessas circunstâncias. E ainda o parágrafo 5º esclarece que a mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado e os demais cargos serão alternadamente ocupados entre Câmara e Senado. Então, se o presidente é o presidente do Senado, o vice-presidente do Congresso Nacional, enquanto instituição unicameral, será o da Câmara, o primeiro secretário, o do Senado, e assim sucessivamente até se completar todos os cargos regimentais deste regimento conjunto de Câmara e Senado, que dá forma ao que nós chamamos de Congresso Nacional em sessão unicameral. Sessões preparatórias. O artigo 57, lá no parágrafo 4º, veja que eu separei os parágrafos e alterei um pouco a ordem deles, porque me parece mais oportuno para a nossa análise. Ele diz que cada uma das casas reunir-se-á em sessão preparatória a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse dos seus membros e a eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então vamos lá e vamos analisar vagarosamente esse parágrafo. Primeiro, 1º de fevereiro, nós vimos lá que a sessão ordinária começa no dia 2 de fevereiro. Então, para que ela possa, no dia 2 de fevereiro, já funcionar, é necessário que no dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura haja uma sessão preparatória para que se dê posse a esses deputados, esses candidatos diplomados que passarão a ser deputados a partir do momento da posse. Se a previsão é para o dia 2 de fevereiro, obviamente, no dia 1º de fevereiro que deve acontecer essa sessão preparatória que vai dar posse aos deputados e aos senadores. Interessante uma peculiaridade com relação à cerimônia de posse, porque ela se reúne por cidadãos que ainda não são autoridade nenhuma, porque embora estejam eleitos, sejam dotados, portadores de diploma da Justiça Eleitoral, ainda não prestaram compromisso para exercer os mandatos que receberam. Então, nessa primeira sessão, esses civis, vamos dizer assim, esses cidadãos diplomados, se reúnem
no Congresso Nacional, né, se reúnem na Câmara e no Senado, e aqui Congresso Nacional em sentido de duas casas funcionando separadamente, né, e vão se auto-empossar. Né? E como é que se dá essa reunião? O regimento da Câmara vai estabelecer que vai presidir os trabalhos na seguinte ordem. Se o presidente da Câmara da legislatura passada tivesse sido reeleito, caberá a ele a presidência dos trabalhos. No entanto, se o presidente da legislatura anterior não tivesse sido eleito novamente, não tivesse sido reconduzido para o cargo de deputado ou senador, exercerá a função de presidente daquela sessão preparatória o deputado ou senador com o maior número de mandatos e havendo mais de um com o mesmo número de mandatos, aquele que tiver a idade mais avançada. Né? Então, vai presidir a cerimônia de posse, né, a sessão preparatória de posse dos parlamentares, ou o presidente da legislatura anterior reeleito, ou o deputado ou o senador com o maior número de mandatos, e que tenha a maior idade. Então, o primeiro critério é o número de mandatos, e havendo mais de um com o mesmo número de mandatos, define-se por aquele que for mais idoso. Aí aqui tem um esqueminha aqui, uma ilustração que eu peguei do site Politize, que é bastante esclarecedor. Deixa eu colocar ele aqui de forma maior, né? Que fala dos cargos da Câmara dos Deputados e quais as funções básicas, vamos dizer assim, preponderantes dessa função. Então, a presidência é um cargo-chave, né, porque é ela que vai controlar os trabalhos, ela que vai presidir os trabalhos da casa, e é ela que tem a gerência da pauta da respectiva casa. É ele que vai definir qual será a agenda da Casa Legislativa. Então, ter a presidência da Câmara ou do Senado é algo extremamente relevante, porque é o presidente da Câmara e do Senado quem vai definir o que é efetivamente prioritário, o que é que deve ser submetido à apreciação do plenário. Né? Depois temos aí o secretário, que vai substituir o presidente, né? O presidente e o vice-presidente, então quer ter o primeiro e o segundo vice-presidente, que vão auxiliar o presidente no exercício das suas funções, o primeiro secretário, que tem uma função administrativa de garantir com que o que se delibere esteja efetivamente documentado. Né? Temos lá também um segundo, terceiro e quarto secretário que irão assessorá-lo na condução dessas funções administrativas, e a eleição de 4 suplentes que irá substituí-los no caso de ausência. Tá? Veja que nós estamos falando aqui em caso de ausência e não em caso de vacância, porque nós vamos ver mais adiante que a vacância de um desses cargos impõe a realização da eleição de um novo parlamentar para suprir, para preencher essa vaga que foi colocada como vacância. Bom, como é que se dá essa eleição? Né? Então, vamos lá. Né? O 57 fala que tem que haver uma sessão preparatória para dar posse e a eleição dos membros da mesa. Em geral, essa sessão preparatória ela é dividida em 2 etapas. A primeira é a cerimônia de posse e, na sequência, se realiza uma sessão para uma segunda sessão preparatória para a eleição dos membros da mesa. A eleição dos membros da mesa é uma eleição dos próprios pares, ou seja, são os próprios deputados que elegem o presidente da Câmara e os senadores que elegem o presidente do Senado, e em ambos o mandato que eles irão receber é um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo numa mesma legislatura.
esse texto não está expressamente assim esculpido na Constituição, mas a jurisprudência e a tradição das casas legislativas brasileiras já reconheceram que essa vedação da recondução ao cargo, numa mesma legislatura, eu não posso ter o mesmo deputado exercendo a função de presidente da Casa Legislativa. Aí vocês vão perguntar, professor, e como é que a gente explica o caso do Rodrigo Maia, que está há 3 mandatos na presidência da Câmara dos Deputados? A solução Rodrigo Maia, vamos dizer assim, o caso Rodrigo Maia, ele se apresenta da seguinte maneira. Vamos lembrar que o Rodrigo Maia ele não foi eleito para ser o presidente da Câmara dos Deputados. Ele era o vice-presidente do Eduardo Cunha. E como já estava lá no final avançado do cargo do mandato do Eduardo Cunha, ele exerceu a presidência da Câmara naquele mandato tampão, vamos dizer assim, naquele final do mandato dele, do mandato daquela presidência. E logo depois, né, ele se reelegeu, vamos dizer assim, ele se reelegeu numa mesma legislatura, sob o argumento de que ele não tinha sido eleito no primeiro e que a Constituição vedaria apenas a reeleição e que, como ele sucedeu o Eduardo Cunha, ele teria direito de ter um mandato próprio e inteiro. Então ele embarcou no final do mandato do Eduardo Cunha, se reelegeu presidente da Câmara, depois se reelegeu deputado numa nova legislatura e foi eleito novamente presidente da Câmara dos Deputados nessa nova legislatura. Então ele teve 2 eleições próprias dele em legislaturas distintas. E o primeiro exercício foi considerado pela Câmara dos Deputados como apenas uma sucessão, né, do Eduardo Cunha, que o mandato não era dele e que, portanto, a Constituição permitiria que ele fosse mais uma vez eleito. Então é um caso excepcionalíssimo em que nós tivemos um mesmo deputado exercendo a presidência da Câmara em 3 mandatos diferentes. Então é um caso bem interessante. Bom, como é que se dá a eleição dessa mesa diretora? É importante a gente verificar lá, né? Quer dizer, mais adiante a gente vai ver aqui o artigo 58, parágrafo 1º, ele diz que a Câmara, a mesa diretora, ela deve observar a proporcionalidade dos partidos, né? Assim como vai acontecer também lá nas comissões, quando a gente estudar as comissões. Então, como é que se dá essa eleição? O cargo de presidente da casa é um cargo de livre disputa. Qualquer deputado pode se candidatar a ser presidente da Câmara dos Deputados. Ele vai se candidatar, seja com a anuência do seu partido ou não. Ele não precisa da anuência do partido para se candidatar à presidência da Câmara. E este cargo, será eleito para este cargo aquele que tiver uma maioria absoluta num primeiro escrutínio, ou se não obtiver a maioria absoluta no primeiro escrutínio, ele precisa se elege aquele que tiver a maioria simples no segundo escrutínio. Veja que nós estamos falando em escrutínio e não estamos falando em turnos. Em geral, a imprensa fala em turnos, mas não podemos usar o termo turnos porque senão nós vamos confundir com das eleições ordinárias, de que no segundo turno disputam apenas os 2 candidatos mais votados no primeiro turno. No caso da eleição do presidente da Câmara dos Deputados, o segundo escrutínio repete-se com todos aqueles que estavam disputando no primeiro escrutínio. Então é um refazimento, né, do primeiro pleito e exigindo agora uma maioria simples. Bom, então o presidente da Câmara pode ser de qualquer partido, né, desde que ele consiga a maioria absoluta no primeiro ou a maioria simples no segundo.
No entanto, os demais cargos, para se respeitar a obrigação constitucional de se ter uma proporcionalidade, né, na composição da mesa, o critério de distribuição do cargo, ou de eleição do cargo, é um pouco diferente. E tem sentido. Vamos imaginar que a Constituição permitisse que para todos os cargos da mesa diretora a eleição se desse por um critério majoritário. Ora, o partido ou o bloco parlamentar que tivesse maioria, né, ainda que maioria simples, ela iria ocupar todos os cargos, porque numa eleição individual de cada um dos cargos, o mais votado tenderia a ser sempre aquele apoiado pela maioria do Congresso Nacional. Então, para ter uma da Câmara ou do Senado, para ter uma composição plural na mesa diretora, o Constituinte diz que os cargos devem ser distribuídos de maneira proporcional, ou seja, os cargos devem ser distribuídos aos partidos, tá? E depois que distribuiu-se aos partidos, submete-se ao plenário da Casa, né, a todos os deputados, na verdade não é no plenário, porque o voto é o voto secreto, né, para decidir, dentre os candidatos do partido, dentre os deputados daquele partido a quem cabe aquele cargo, quem irá efetivamente ocupá-lo, né, se é que o partido apresente ou tenha, no contexto dessa eleição, uma disputa interna de de dois ou mais deputados pleiteando o cargo que se coloca. Como é que se dá essa distribuição? Ela pode se dar, e geralmente se dá, em acordo de líderes. Os líderes sentam numa sala e dizem, olha, vamos negociar os cargos aqui, né? Não só os cargos da mesa diretora, mas os cargos chaves da presidência das comissões e de acordo com o poder de cada bancada, eles se organizam e distribuem esses cargos. No entanto, não havendo consenso no colégio de líderes, o critério que vai se aplicar é o critério do princípio da representação proporcional, da mesma forma como se aplica no âmbito da eleição, da própria eleição dos deputados. Então, o que é que se faz? Pega-se os cargos que estão à disposição, tá certo? Então, nós temos aí 11 cargos, um já não está mais à disposição porque vai ser eleito de maneira livre pela integralidade dos deputados que vão escolher o seu presidente. Okay? Já os outros 10 cargos vai ter que ser distribuído de maneira proporcional. Como é que se faz essa distribuição? Eu pego os 10 cargos e divido pelo número de deputados. Né? Então, dividir pelo número de deputados, eu tenho 513 deputados, eu vou ter 51 votos. Ou seja, a cada 51 votos, né, aquela bancada ou aquele partido tem direito a um cargo da mesa diretora, certo? Então vamos supor que, e aí o partido pode nesse momento se apresentar sozinho ou pode se associar a outros partidos formando um bloco parlamentar. Então nesse momento do começo da legislatura, né, antes da apresentação das candidaturas à mesa diretora, os partidos podem articular, podem conversar e decidirem irem a essa eleição em forma de bloco parlamentar. Tá? Por quê? Porque indo em forma de bloco parlamentar, ele vai aumentar o coeficiente partidário dele. Então, como é que é? Eu tenho 513, vai dar 51. A cada 51 deputados que cada partido tiver, ele terá direito a escolher um cargo na mesa diretora. E, feito isso, né, pega-se uma lista da maior bancada pela menor bancada e a maior bancada escolhe primeiro os cargos que lhe cabem. Então, por exemplo, vamos supor que tenha lá uma bancada, né, que tenha 120 deputados. Então, que seja a maior bancada, seja essa que tenha 120 deputados. Isso atribui a ela o direito de indicar 2 cargos da mesa diretora, certo? Então, ela vai escolher primeiro quais são os cargos que ela quer ocupar. Tá? Por isso que, em geral, há uma negociação. Então, já se sabe mais ou menos como vai se desenhar, como é que vai terminar o processo eleitoral, e esses partidos se
negociam. Então, nós vamos ver mais para frente, quando a gente for ver a formação da atual composição da mesa diretora da Câmara, como que isso acontece dentro dessa dinâmica. Tá? Bom, a primeira etapa é essa, que é a mais importante, que é a distribuição dos cargos nos partidos, e depois os partidos vão indicar, vamos dizer assim, quem serão os deputados que vão exercer essas funções. Em geral, há um consenso partidário internamente de dizer, olha, esse cargo vai ser do fulano, do beltrano, e há uma negociação, mas não muito raramente há uma disputa interna entre os deputados do partido. E aí, neste caso, 2 deputados de um mesmo partido se colocam à eleição na casa para decidir entre os seus pares qual do representante do partido é que deve ocupar o cargo que foi atribuído a essa agremiação. Então nós temos 2 etapas, uma que distribui, né, podemos dizer que seria quase que um proporcional por lista aberta, porque eu escolho, eu distribuo os cargos entre os partidos e depois eu submeto os interessados do partido ao escrutínio do plenário, né, vamos dizer assim, da integralidade dos componentes da respectiva casa. A maioria, para não dizer a unanimidade dos regimentos internos das casas legislativas, observam, de certa forma, este procedimento para a composição dos seus cargos diretivos. Então aqui tem uma ilustração, né, do próprio site da Câmara, de como que se apresentou a eleição, né, no momento eleitoral, como é que se distribuíram as bancadas. Então veja lá o PT com 54, PSL com 52. Né? Então, por essa composição, se assim se mantivesse, o PT poderia indicar o presidente o primeiro vice-presidente da Câmara, porque ele tem é a maior bancada considerada isoladamente. Mas não funcionou dessa maneira. Por que não funcionou dessa maneira? Né? Então a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu passar, acho que eu passei e eu não coloquei aqui. Não. E faltou um gráfico que eu vou ficar devendo para vocês, mas eu coloco lá depois, tá? Esse quadro aqui, ele nos apresenta a configuração atual das bancadas na Câmara dos Deputados. Então, deixa eu colocar ele maiorzinho para que vocês possam acompanhar. Então, hoje, né, há um único bloco parlamentar, ou seja, a grande maioria dos partidos resolveram ir para a legislatura de maneira autônoma. Mas alguns deles, né, decidiram se coligar, né, aquele chamado centrão, né? Então, o PLL, PP, PSD, MDB, DEM, Solidariedade, PTB, PROS e Avante. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a bancada deles e juntaram como se fosse um partido único. E dessa maneira, eles têm uma bancada com uma representação de 220 deputados. No entanto, né, na eleição da presidência da Câmara, né, não foi assim que se apresentou. Né? Nós tivemos no momento da presidência da Câmara, naquele D0, vamos dizer assim, né, da apresentação dos candidatos, da composição da mesa, nós tivemos três blocos parlamentares, constituídos única e exclusivamente para buscar um maior número de cargos na mesa diretora e um privilégio na escolha, porque quanto maior for a bancada, os melhores cargos ele vai conseguir escolher, porque ele vai ter maior número de cargos e vai ter também a prioridade de fazer essa escolha. Só que essas coligações, vamos dizer assim, o termo não é adequado, porque coligação é para o contexto eleitoral e se dissolve logo depois
da diplomação, mas esses blocos parlamentares, eles não necessariamente precisam permanecer unidos até o final da legislatura. Então, o que geralmente acontece é a formação de blocos parlamentares para a composição da mesa diretora e logo depois esses blocos podem se dissolver, né? Se dissolvem e os partidos voltam a atuar de maneira independente. Então foi o que aconteceu com 2 dos blocos parlamentares que foram constituídos no início dessa legislatura. Então foram compostos três blocos para poder alcançar os cargos da mesa diretora e logo depois esses blocos se dissolveram. Então é importante dizer que além, né, dessa eleição que acontece no começo da legislatura, no primeiro ano da legislatura, ela vai se repetir também no terceiro ano da legislatura, porque se o mandato é de 2 anos, logo depois das eleições e da posse dos deputados se elege a primeira mesa diretora daquela legislatura e no terceiro ano, quando se inaugura novamente a sessão legislativa, o ano legislativo no dia 2 de fevereiro do terceiro ano da legislatura, no dia 1º deve ocorrer uma sessão preparatória, né, não mais para dar posse, porque já estão todos empossados, mas para distribuir e eleger quem irá ocupar os cargos da mesa diretora. Tá ok, pessoal? Então essa era o nosso contexto. Esse tema é bastante interessante da mesa diretora, de como é que dá essa distribuição. E nas próximas aulas a gente vai falar dos demais institutos que implicam no funcionamento do legislativo. Vamos falar das lideranças, vamos falar das comissões, tá? E pretendo, na sequência, disponibilizar esse vídeo também para vocês. Então, muito obrigado e até a próxima.